Pense na mensagem como uma flecha, começando com um ponto e expandindo-se, ampliando para incluir mais informações e depois reiterando com o ponto. Primeiro, conduza a sua ideia. Declare explicitamente o que você deseja comunicar. Se você precisar de informações, seja muito claro sobre isso no início da mensagem, para que o destinatário não precise pesquisar a mensagem para encontrar sua intenção. Próximo, explique. Explique o que você quer, precisa, está tentando fazer. Então, justifique isso e fortaleça. Adicione mais detalhes e amplifique. Repita o seu ponto na conclusão da mensagem. Explique o que vai dizer e diga. Depois diga o que você disse. Certo? Então, por fim, certifique-se de destacar a ação e os prazos necessários. Isso geralmente deve ocorrer no início da mensagem. Se você enterrar isso no meio ou no final, o leitor não vai se dar o trabalho de procurar nas entrelinhas. Público-alvo. Cada público é diferente, cada destinatário. E assim sua mensagem deve ser reformulada para se adequar a cada público. Se você entender o contexto e vieses a incorporar a sua mensagem, a probabilidade de ser compreendido e bem recebido será muito maior. Você deve entender com quem está se comunicando. Quem é o público-alvo? Eles são o receptor principal, primário da informação, quando são receptores diretos, ou secundário, oculto, não conhecido, são tomadores de decisão, guardiões, revisores, líderes de opinião ou outras partes afetadas. Cada um desses tipos de pessoas tem uma necessidade e motivações diferentes. Portanto, você deve adaptar sua mensagem para atender às necessidades deles. O que eles sabem? O que eles sentem? O que os motiva? Esse é o checklist que você deve fazer antes de uma comunicação. Vamos falar de mídia. Mensagens verbais podem ter elementos verbais, focais e visuais. Estudos mostram que, ao se comunicar verbalmente, 55% da mensagem entregue é visual ou linguagem corporal. 38% são vocais, inflexões, entonações em nossa voz. E 7% somente é a mensagem verbal real, o que dizemos. Isso mostra a ênfase das reuniões cara a cara para questões complexas, ricas em contexto, com altos riscos, ou que são sensíveis ao tempo. Também é uma boa ideia tirar proveito de várias mídias. Se você tomar uma decisão durante uma ligação telefônica, é uma boa ideia acompanhar um e-mail resumindo o que foi dito e decidido. No caso de videoconferência, é importante os vídeos estarem ativos em mensagens com interação. E comunique mensagem extraordinária de maneira extraordinária. Então, vocês estão vendo aí uma, um slide em que os meios de comunicação estão à esquerda, é riqueza da comunicação à direita, certo? Essa riqueza ela aumenta com a mídia que você usa. Números, tabelas têm a mais baixa riqueza de comunicação. Depois você vê a escrita formal, que ainda é baixa. A informal é moderada. O telefone já é alta. Videoconferência está entre o telefone e o face a face, que é a mais alta, porque tem toda uma linguagem
neurolinguística envolvida. Vamos falar no próximo slide sobre conexão. Para ser eficaz em nossas comunicações, precisamos ter uma conexão humana. É mais provável que você tenha sucesso em sua comunicação se tiver construído um relacionamento com quem se comunica. Muitas vezes, em nosso trabalho, atividade, lidamos com pessoas que nunca conhecemos e elas não nos conhecem. Enviaremos mensagens diretas e podem parecer meio contundentes, muitas vezes ofensivas. Portanto, é sempre uma boa ideia criar essa conexão humana primeiro. Criar um vínculo individual é muito importante. Algumas técnicas simples, contato visual, informamos o nome de alguém em uma reunião. O que você acha disso, fulano? E várias outras maneiras. E outra coisa, personalize seu e-mail. Não mande e-mails generalizados, porque a pessoa precisa receber aquilo pessoalmente. Fechamento. A comunicação não termina com a transmissão da mensagem. Ela termina quando a ação desejada ocorre. Muitos de nós precisam ouvir uma mensagem várias vezes antes de lembrar. E de um terço a metade do que ouvimos geralmente é esquecido em 8 horas. Então precisamos verificar novamente. Minha mensagem chegou? É bom que o ouvinte reafirme sua mensagem com suas próprias palavras. Eles entendem o que eu preciso? É o tal do grito e do eco. Busque o feedback que agrega valor. Estou interessado no seu entendimento. Entender para ser entendido. Bom, no próximo slide, nós vamos falar de conflitos. O que é conflito? Basicamente, diferença de opinião. Frequentemente causado por falta de comunicação ou má comunicação. Culpas, uma forma de aliviar a dor e o desconforto. Quem já não se sentiu culpado ou já culpou alguém numa discussão? O que causa conflitos para você? Por quê? Reflita e tenha isso em mente. Resolva primeiro isso intimamente em você. Os tipos de pessoas envolvidas em conflitos, elas podem ser assertivas, ou seja, sempre com atitudes positivas, passivas, submissas ou negativas. Está bem, mas isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente ouve, às vezes, isso? Ou então, a pessoa é agressiva, sempre quer impor suas ideias. Então, esses são os principais tipos de elementos em um conflito. Temos pontos a considerar em conflito. É o que nós vamos ver agora. Permaneça assertivo. Independentemente da outra pessoa ser agressiva. Entenda que a outra pessoa tem direitos iguais a você. A maioria dos conflitos podem ser evitados quando ouvimos com respeito. Outras variáveis a considerar: política e religião. Não há ganhadores, evite esses assuntos se há conflito, certo? É conflito, deixa para lá, né? Isso é comum hoje em dia, isso, certo? Agora, como é que nós lidamos com conflitos? Existem maneiras de lidar com esses conflitos. Seja responsivo ao invés de reativo. Mantenha
como negócio, se é negócio, mantenha pessoal, se é pessoal, leve em conta o padrão estabelecido na organização, projeto ou empreendimento, perceba as intenções e o estado psicológico da outra pessoa no momento, valorize o ganha-ganha. Se permanecer o conflito, escale a um mediador. Aliás, você deve sempre ter um plano de comunicação em um projeto ou empreendimento, porque você revisa isso com a equipe, o time, os membros, e fica estabelecido um procedimento para as comunicações. O próximo tópico seria a questão de ouvir com eficiência. Ouvir e ouvir com eficiência, como receptor, são habilidades das mais difíceis de adquirir. Quando criança, geralmente não somos ensinados a ouvir, aprendemos com o exemplo, e nossos exemplos conversavam conosco continuamente, principalmente porque não podíamos falar. Então, desde tenra idade, o exemplo que observamos foi de falar, falar, falar. Quantos de nós não adoramos conversar? A escuta ativa e eficaz é muito difícil. Faça a sua própria conexão, examinando os fatos de suporte para a ideia central. Você precisa se concentrar no orador, examinando as pistas visuais e vocais, confirmando o que você acha que ouviu. É o grito e o eco de novo, certo? Resuma o que entendeu periodicamente e não julgue imediatamente a ideia. Principalmente que você está assistindo uma palestra ou que você está escutando alguém. O autor Steve Covey disse: não na escuta empática, você ouve com seus ouvidos, com seus olhos e com seu coração. Isso apresentado, como podemos sumarizar? Podemos terminar somente com ouça, ouça e ouça. Não, mas vamos lá. Seja comprometido. Aproprie-se da comunicação. Assuma a responsabilidade de ser entendido. Entenda e saiba o que você precisa dizer. Seja consigo e claro em sua mensagem. Quem é o público? Adapte a mensagem especificamente a eles. Que meio, formato você usará? O que é mais apropriado para o público? Encontre a conexão, construa o relacionamento com o seu público, obtenha o fechamento da comunicação, certifique-se que a mensagem que os receptores receberam é a mensagem que você pretendia enviar e entenda como ligar com conflitos, seja assertivo. Enfim, seja um ouvinte eficaz. E como se dizia Stephen Covey, ouça com os ouvidos, mas também com os olhos e o coração. Obrigado por me escutar, por me ouvir. E podemos agora ir às dinâmicas online.